Que privilégio estar aqui com você para dar início ao programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja fiel a Deus, uma igreja íntegra nas Escrituras, uma igreja relevante em São Paulo, que tem sido uma grande bênção para o nosso estado de São Paulo e para o Brasil inteiro e para várias outras nações do mundo. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro e eu tenho também a alegria de estar com ele na equipe pastoral desta preciosa igreja. Uma igreja para você, uma igreja para a sua família. O programa Trocando Ideias, ele tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas e eu gostaria no programa de hoje considerar 3 destas perguntas. Então, a primeira pergunta vem do Leonardo Bonacella. Pastor, qual é o pecado que João diz para não rogar, para não orar? Deixe ler para você então qual é este texto para dar a resposta. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Pois bem, eu gostaria então de responder esta pergunta. Que pecado é esse? Bom, a Bíblia diz que Deus perdoa pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Essa é uma atribuição exclusiva de Deus. É uma competência exclusiva de Deus. Nenhum homem, nenhum anjo tem autoridade de perdoar pecados. Nenhuma igreja, nenhum concílio eclesiástico tem poder de perdoar pecados. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem qualquer outra pessoa. Mas há um pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa. É o chamado pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E é desse pecado, certamente, que João está tratando aqui. Mas que pecado é este? É o pecado de, conscientemente, atribuir uma obra expressa de Deus, através do poder do Espírito Santo, a Satanás. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles estavam dizendo que Jesus estava aliado ao demônio, ao maioral dos demônios, e não ao Espírito Santo, para fazer os milagres que ele fazia, de libertar os cativos e de curar os enfermos. Eles não fizeram isso enganados, eles não fizeram isso porque desconheciam a verdade, eles fizeram isso por inveja, eles fizeram isso conscientemente. E diz a Bíblia que este é o pecado para a morte. Este é o pecado que não tem perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Aquele que comete este pecado é réu de pecado eterno. Talvez você possa perguntar, mas e se eu cometi esse pecado sem saber? Não, ninguém comete esse pecado sem saber. Outra pessoa diz, mas pastor, e se eu cometi e eu estou arrependido, o que eu faço? Aqueles que se arrependem do seu pecado não cometeram o pecado para a morte. Este é um pecado deliberado, de um endurecimento completo, onde não há nenhum sinal de arrependimento. É uma total rebeldia de apostasia, de atribuir a obra de Deus a Satanás, pelo poder de Satanás. Então, este é o pecado que João está tratando aqui. Segunda pergunta vem da Natalina Pereira. Olá, pastor, eu tenho uma dúvida sobre doação de órgãos. Trabalhei para uma família de testemunhas de Jeová e na época eu tinha 12 anos. E comentaram comigo que eu não devia fazer isso jamais, porque doar órgãos é pecado. Se puder, me explique, por favor. Natalina, muito obrigado por essa pergunta. É claro que tudo aquilo que se
ordena, se exige de uma pessoa, sem que esta prática esteja clara e solidamente ancorada na palavra de Deus, dizendo que esta prática é pecado, é um engano, é um equívoco. A palavra de Deus não tem nenhuma ordem expressa para não se doar órgãos. Esta prática, aliás, longe de ser um pecado, deve ser considerado como uma virtude, como um gesto de grandeza e de amor ao próximo. Pense você comigo, que bênção que é uma pessoa que em vida deixa declarado que ao morrer seus órgãos podem ser doados. Imagine você uma pessoa que tem lá um problema seríssimo, renal, que precisa fazer hemodiálise constantemente, ou uma pessoa que está numa fila aguardando um transplante de coração, e aquela pessoa que partiu, ela não retirou aquele órgão com ela viva, o coração, por exemplo, e ela permite com isto que outra pessoa viva. Que coisa boa, que gesto bonito, que grandeza, que abnegação, que gesto que merece os nossos aplausos e não a nossa censura ou a nossa reprovação. Há momentos, entretanto, em que se pode doar um órgão em vida, por exemplo. É muito comum você ouvir alguém da família, um amigo, tem um problema renal sério e é preciso de um transplante, e você sabe que nós temos 2 rins, e alguém vai lá da família e doa voluntariamente, extraindo um desses órgãos, ficando apenas com um, para que a outra pessoa, seja a família ou seja um amigo, possa sobreviver. Isto não é um ato proibido à luz da Bíblia, ao contrário, embora a Bíblia não trate disso, porque esta era uma prática que não existia na época, mas o princípio do amor ao próximo, o princípio de dar a sua vida pelo próximo, é um princípio bíblico claro e expressamente declarado nas Escrituras. Então, penso eu que esta prática das testemunhas de Jeová não tem amparo nas Escrituras, ao contrário, a doação de órgãos é um gesto de amor e nós devemos encorajar essa prática. Última pergunta. Ela vem do Valdir Vieira e essa pergunta diz assim: pastor, uma pergunta bem objetiva que quero fazer. Por ocasião da morte de Jesus na cruz, houve ressurreição de santos que estavam sepultados em túmulos. A pergunta é: eles ressuscitaram para viver eternamente ou para voltar ao convívio da sociedade por um período de tempo e morrer novamente? De que Jerusalém eles entraram? A Jerusalém terrena ou a Nova Jerusalém? Pois bem, Valdir, muito obrigado por esta pergunta. Quando Jesus morreu, de fato, pessoas que eram pessoas piedosas ressuscitaram e entraram em Jerusalém. É claro que ressuscitaram num corpo mortal, como o corpo que nós temos agora. Essas pessoas não ressuscitaram com um corpo de glória, elas ressuscitaram com um corpo corruptível e mortal como o nosso. Essas pessoas voltaram a morrer, como as ressurreições que Jesus realizou, de filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, como as ressurreições que os apóstolos operaram, como Dorcas no caso de Pedro, como Eutico no caso de Paulo. Essas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. A primeira pessoa que ressuscitou com um corpo de glória, e ele é as primícias dos que dormem, foi o Senhor Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou com um corpo de glória, nunca mais voltou a morrer. Essa ressurreição só vai acontecer quando Jesus voltar. Os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Portanto, a ressurreição, que nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, só se dará na segunda vinda de Cristo. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, mande para nós
que teremos muito prazer em respondê-la aqui no nosso programa. Eu quero agora reiterar o meu convite a você vir participar conosco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora em São Paulo, venha participar conosco. Se você está desigrejado, venha participar conosco. Queremos muito assistir você, cuidar de você e abençoar a sua vida. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais para todas as faixas etárias. Uma às 9h40 da manhã, outra às 5h40 da tarde. A igreja fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Temos os cultos Conexão com Deus, toda segunda às 20 horas, e Mulher Esperança, toda tarde, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar todo o nosso acervo de mensagens e de estudos pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos centenas de sermões para abençoar a sua vida, para edificar o seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e contamos com a sua visita. Vá lá, nós queremos abraçar você, acolher você e ajudar você nessa linda caminhada da vida cristã. Espero você no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.